Então, cortou, né? Eu devia ter colocado pause. Me perdoem, por favor. Bem, essas penas restritivas de direito do artigo 43, o 3 é vetado, o 4, prestação, serviço, comunidade, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana. E aí chega o artigo 55 falando que já que substituiu, né, ela é uma PRD que substituiu uma pena privativa de liberdade, então se a pena privativa de liberdade era de 2 anos, a pessoa vai ter que fazer, né, prestação de serviço, comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana também em 2 anos, salvo disposto no parágrafo 4º do artigo 46, que é extremamente importante para muitas defesas. É interessante como a própria legislação se desdiz, né? Como ela fala uma coisa e depois fala outra. Porque aqui está falando que as penas restritivas de direito mais comuns, interdição temporária de direito, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, né, que tem que ter a mesma duração da pena que foi substituída. Se é 2 anos, tem 2 anos. Se é 3 anos, é 3 anos. Se for 1 ano, é 1 ano. Mas aqui, no parágrafo 4º do artigo 46, diz que se a pena restritiva, né, se a pena substituída for maior que 1 ano, é facultado o condenado cumprir a PRD em menor tempo, não inferior à metade. É o que mais acontece. A pessoa vai, tem a pena substituída, era para ser 2 anos, ela vai e faz o serviço lá à comunidade 1 ano e acaba, né? 1 ano e 1 dia. Não pode ser menos da metade, mas sendo metade para cima, acabou, tá? Então é engraçado, né? A lei vai e volta, vai e volta. Bem, o artigo 56, na verdade, ele vai falar sobre aqueles crimes em que a pessoa praticou no exercício de alguma profissão, de algum ofício, enfim, de alguma atividade, algum cargo, alguma função, né? Coisa bem profissional. Nesse caso, se a pessoa praticou crime nessas circunstâncias de atividade, função, cargo, ofício, profissão, se foi nessas circunstâncias específicas, tá? A pena prevalecente, a pena restritiva de direito prevalecente tem que ser, tá? A interdição, tá? A interdição de se praticar essas atividades, tá? O que, na verdade, a gente fala de interdição temporária de direitos, né? Porque ela é temporária, não existe uma perpetuidade nisso, né? E tudo mais. E o artigo 57, de certa forma, ele tá muito mais... Ele vai falar diretamente dos crimes de trânsito. Entretanto, esse artigo, ele perde a sua substancialidade e aplicação, né? Porque a gente sabe que o Código Penal é antigo e a Lei de Trânsito é de 97. Então, a Lei de Trânsito trouxe para caducidade o artigo 57, ok? Então, funciona por aí. Bem, e em relação à pena de multa, o que nós vamos ter aqui, tá? A pena de multa, ela vai ser tratada de uma forma específica. A gente já tratou, principalmente quando a gente estudou o artigo 49 e tudo mais, mas tem alguns nuances que a gente precisa ver, né? A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49, que a gente já estudou, e seus parágrafos desse código. Vamos só voltar aqui, porque eu já tenho na cabeça. Vocês lembram quando eu falei assim, gente? A pena de multa, ela funciona assim. Primeiro, o juiz vai achar o dia multa. E o dia multa, que é como se fosse um valor, né? Que depois vai ser multiplicado. Primeiro vai achar o dia multa. Qual é o dia multa, né? Ele pode variar de 1/30 a 5 vezes o valor do salário mínimo vigente. A gente fez até uma espécie de exercícios, né? Uma espécie
de simulação aqui, como é que, né? Quando a pessoa é muito pobre, vai lá um trintavos, um décimo, sei lá, né? Quando a pessoa é muito rica, você tem aí a combinação do dia multa 5 vezes o valor do salário mínimo. Depois de achado esse dia multa, que tem que ser relativo, né? Tem que ser de acordo com a situação econômica do condenado, né? Aí, depois disso, o juiz pensa em quantos dias multa, quantos dias multa, né? Que na verdade não pode ser que não pode ser menos de 10 dias multa e não pode ser não pode ultrapassar 360 dias multa. Isso também de acordo com a situação econômica do condenado, tá? Então, o que o artigo 58 diz é simplesmente dizer que tem que seguir aquilo, tá? E o parágrafo único ressalta que uma coisa que eu assim martelei bastante aqui com vocês, que é a situação de que quando nós temos a pena de multa e nós temos um tipo de pena restritiva de direito que chama prestação pecuniária. Ela está presente no artigo 44, parágrafo 2º, tá? A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. E a pena de multa é pena de multa. São naturezas completamente diferentes, a gente já falou sobre isso, né? A pena de multa ela é prevista diretamente aqui, né? Vocês sabem, diretamente nos crimes. E a pena restritiva de direito, que é a prestação pecuniária, ela tem outra natureza, ela é uma pena restritiva de direito. E aí a pessoa pensa, então pode ser aplicado, porque existem casos em que pode se aplicar uma PRD, né? A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, só que o tipo penal também prevê a multa. Então pode ser, aí a pena privativa de liberdade, né, foi substituída por uma prestação pecuniária e tem a multa. Isso é perfeitamente aplicável, tá? Isso é normal porque são duas naturezas completamente diferentes, tá? Então, basicamente, é isso. O que acontece? O artigo 59, como eu falo, ele é a dosimetria da pena. Estava pensando aqui, né? Nós já estamos aí numa hora que nós vamos ter que esperar fazer o upload, que é a coisa mais chata de todas, né? O que acontece? Eu vou deixar o artigo 59, o 60, eu vou pegar o 60 e já explicar aqui para vocês, porque ele vai se relacionar diretamente ao artigo 58, que o artigo 60 é o chamado critério especial da pena de multa, tá? Aí o artigo 60 fala que na fixação da pena de multa o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. É o que eu tô falando, falei isso milhões de vezes. Só que o parágrafo primeiro, ele traz, é igual eu falo, o código fala, depois desfala, né? É muito interessante isso. Mas a multa, segundo o parágrafo primeiro, pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada ao máximo. Então, uma exceção aos paradigmas do artigo 49, né? Porque você tem uma limitação ali no artigo 49, né? Que você não pode passar de 360 vezes o dia multa, mesmo que seja máximo. Mas tem gente que é muito rica e isso não vai fazer cosquinha para ela. Se o juiz assim considerar, ele pode aumentar essa pena de multa de forma que seja substancial na correção daquela infração. Se isso é feito, eu nunca vi, mas também eu só mexo com porta, né? Então, voltando aqui, o que eu falei para vocês, o artigo 59, ele fala da dosimetria e ele é melindroso. Então, a gente já viu aqui, né? 60, tá?
Só voltando um pouquinho na 60, eu esqueci de falar que quando, tá, uma pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade ela é condenada a uma pena privativa de liberdade não superior a 6 meses, automaticamente o juiz pode substituir a PPL, né, a pena privativa de liberdade que não passou de 6 meses, pode substituir por uma multa. Isso é permitido também, segundo parágrafo 2º do artigo 60. Então, voltando aqui, o 59 é melindroso, o 60 a gente já viu, então a aula que vem a gente não precisa ver, tá? Aí, o 59, ele não tem razão de ser se você não tiver um domínio do 61, que são as circunstâncias agravantes, tá? Um domínio bem forte também do 62, que são agravantes no caso de concurso de pessoas, é muito interessante. Falar sobre reincidência, o que é de verdade a reincidência, né? Que é o 63, e o 64 que vai falar dos efeitos da reincidência e principalmente o artigo 65. Então, na próxima aula, nós vamos pegar aqui o artigo 59, vamos nos debruçar aí, né, nele. E a gente, para entender ele de verdade, a gente vai precisar de entender, né, o 60 já foi, 61, 62, tá? O 63 e o 64 vai falar sobre reincidência, porque a reincidência ela é um paradigma de cálculo de pena, tá? E o 65, que são as circunstâncias chamadas atenuantes, tá? É bem legal, o conteúdo é bem legal. E por hoje é só, né? Os vídeos ficaram grandes, ficou em número de 2, mas enfim, vamos superar para não ficar diferente. Vida longa e próspera.